Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só, a gente vai começar agora uma sequência sobre os contos de fada, tá? Vamos começar trabalhando os contos de fada novamente, revisando com você. E você vai conhecer e relembrar alguns contos de fada. Para tornar essa aula mais inclusiva, deste lado aqui está Clisman, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Muito obrigado, Clisman, por tornar essa aula mais inclusiva. E no chat, a professora Verônica vai verificar aí a participação de vocês. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esther. Bom dia, crianças. Simbora aprender com a professora Esther. Olha a imagem que eu comecei aí. Era uma vez uma aula encantada. Então se organiza, separa todo o seu material. Se precisar anotar alguma coisa, anota aí, tá certo? Mas separa esse material aí, presta bem atenção que você vai relembrar tudo hoje sobre os contos, tá? A gente vai falar hoje do conto de fada. Será que tem muita fada nesses contos? Será que sempre aparece fadas nos contos? Isso. Já fica aí a perguntinha. E soltar a imaginação, né, professora Esther? Que é o melhor, não é, professora Verônica? Isso. Quando a gente lê, a gente viaja no mundo da imaginação. E os contos, eles têm essa característica, tá? De fazer a gente viajar um pouquinho na imaginação. Então, o material é esse, você já conhece esse material, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, tá? Estamos terminando o ano, 4º volume, então aproveita bem esse material. Sabe o que é um conto de fada? Você já ouviu falar? Tenho certeza que sim, tá? A gente sabe que os contos, ele tem uma variedade enorme, né? Tem um conto popular, tem os maravilhosos, né? Tem um conto de fada, tem um conto de terror. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os contos de fada, tá? E como eu falei para vocês, o conto de fada, ele nem sempre vai aparecer uma fada, tá? Mas aparecem alguns elementos bem interessantes que chamam bem a atenção da gente. Então, os contos de fada são uma narrativa curta, tá? Todo conto é uma narrativa curta, onde eu consigo ler em menos de 1 hora, tá, crianças? Então, toda vez que você pegar um texto, um conto, onde você consiga devorar ele em menos de 1 hora, você está aí fazendo a leitura de um conto, tá? E ele é transmitido oralmente, isso mesmo. Os contos, antes da escrita surgir, já tínhamos os contos, tá? As pessoas contavam oralmente as histórias, passavam de pai para filhos, né? E geralmente, num conto de fada tem um herói, tem uma heroína, tem uma princesa, um príncipe, tá? Tem grandes encantamentos, acontecem coisas maravilhosas, coisas que você acha que é impossível acontecer na vida real. Afinal de contas, é um conto de fadas, tá? Então, a magia sempre acontece. Sempre o bem vai triunfar sobre o mal. Observe que sempre no final tem um final feliz, tá? Você nunca vai fazer a leitura de um conto onde no final vai terminar de forma trágica, tá? Então, durante o enredo, o personagem principal, ele vai vencer vários obstáculos e vai triunfar sobre o mal, tá? Ele vai vencer, o bem vai sempre vencer o mal. E o que podemos verificar no conto de fada, tá? Eu já falei que para existir um conto, a gente precisa de ter um espaço, né? Falei dos personagens aí que aparecem, tá? Que nem sempre vai ter fada no conto de fada, mas existem alguns elementos, alguns pontos que a gente precisa verificar no conto de fada que é interessante e que eu preciso, na hora da leitura, observar esses detalhes para não perder, não é? E não saber as características dele. A primeira coisa, não é? É que no conto de fadas há sempre uma magia, como eu falei para vocês. Algo mágico acontece, né? Existe um encantamento e apesar do nome, não é?
conto de fadas, nem sempre vai aparecer fadas. Pode aparecer animais falantes, não é? Que é mais comum, como nesse aí, ó, o gato de botas, não é? É mais comum do que aparecer propriamente a fada, como o nome tem, né? Conto de fadas, tá? Em alguns contos, sim, vai aparecer a fada, como em Cinderela, não é? Em outros contos também que a gente verificou que aparece a fada, a presença da fada, mas, no geral, a gente tem mais esses elementos mágicos, animais falando, né? O bem triunfando sobre o mal. Agora a gente vai observar detalhadamente as características. A primeira característica é que podem ou não ter a presença de fadas, tá? Então, se não tiver a presença de fadas, nem descarte esse conto, dizendo que ele não é conto de fadas, porque pode ser um conto de fada, tá? Depois você vai observar um outro detalhe. Sempre fazem uso de magias e encantamentos, como eu já falei. Depois, a gente tem a presença de bruxas e feiticeiros, né? Você lembra da bruxa malvada de Branca de Neve? Então, vai ter sempre uma bruxa, vai ter sempre uma feiticeira, né? Vai sempre aparecer algo desse tipo no enredo. Outro detalhe é que o herói, tá? Ou a heroína buscam a realização pessoal após vencer grandes obstáculos, tá? E geralmente, uma das características dos personagens aí, não é? Que eles sempre triunfam, não é? Contra o mal, eles sempre vencem, tá? Eles passam pela maior dificuldade, mas eles vão triunfar e eles deixam uma lição pra gente de como eles conseguiram vencer aquele mal, não é? Às vezes, de uma hora para outra, no passe de mágica, aparece uma fada, não é? Então, sempre no final, eles vão vencer o mal, tá? E um detalhe que a gente precisa observar é que o personagem, não é? Ele tem um nome que é característico daquele personagem. Por exemplo, o nome Branca de Neve não é o nome da personagem, mas a gente conhece, né, a personagem, a gente diz que o nome dela é Branca de Neve por conta da característica dela, que ela era branquinha, não é? E na história conta que ela era branca como a neve, não é? Chapeuzinho Vermelho é o nome da menina? Não, mas tem o nome Chapeuzinho Vermelho por conta do vestuário dela. Então, cada detalhe no conto de fada, nos personagens, você precisa observar que são características dos personagens. Nem sempre é o nome do personagem. O gato de botas. Não, esse gato deveria ter um nome. Mas por que ele ficou conhecido como Gatos de Bota? Porque ele usava botas, tá? Então, são as características que a gente aproveita e nomeia os personagens. Agora eu vou chamar a professora Verônica e verificar como é que está a participação aí no chat. E aí, professora? Então, professora Esté, citaram aqui Cinderela, Branca de Neve, né? Alguns contos aqui que eles conhecem aqui. E com relação ao Gato de Botas, tem até o desenho que mostra todo o nascer da história, por que ele começou a usar botas. Foi muito interessante. O dono, não é? Isso. Então, que legal, não é? É importante a gente verificar essas características e também os elementos do conto de fada, tá? Quais são os elementos? Como eu falei para vocês, quando a gente observa a estrutura de um conto, não é? A gente tem 3 letrinhas que a gente precisa observar. É o P, o E, o N, o T e o E, tá? São 5 letrinhas. 5 letrinhas que a gente precisa observar. O P, o E, o N, o T e o E, tá? Que forma a palavra pente. Não esquece desse detalhe. Então, primeira coisa que eu vou observar são os personagens do conto, né? Que geralmente não tem nome próprio, como eu falei para vocês. Depois eu vou observar o enredo. É como a história se desenrola, tá? Depois eu vou observar o narrador, que pode ser um narrador que está presente ali contando a história, não é? Quando ele começar a falar na primeira pessoa. Eu estava em tal lugar, no castelo e tal. Mas geralmente
o narrador, ele está observando, é um narrador observador. Então, o narrador observador, ele está sempre em terceira pessoa. Nos contos de fada, tem alguém contando o conto. Você não vê a Branca de Neve dizendo, eu estava em tal lugar. Não, é alguém falando da Branca de Neve. Então, está em terceira pessoa, tá? Observe isso também. Depois a gente tem um tempo, né? Que pode ser aquele tempo cronológico que vai passando, né? E você vai observando à medida que você lê o conto, tá? Ele vai passando, tá? E pode ser o tempo psicológico, que você não percebe a passagem dele, tá? Você vai vendo que acontecem coisas, depois voltam, né, para a cena inicial. Então, esse é o tempo psicológico. E o cronológico você vai vendo acontecer tempo a tempo, tá? E, para finalizar, o espaço, que é o local onde acontece, tá, toda a narrativa, onde se desenvolve toda a narrativa. É numa floresta, é num castelo, é numa cidade perdida. Onde foi que aconteceu essa história? Então, vimos os elementos. Agora, a gente tem aí a Chapeuzinho Vermelho. Tem esse QR Code, está na árvore de livros, você pode fazer a leitura. É mais um livro de Thelma Guimarães, tá? Esse livrinho aí é bilíngue. A gente vai fazer a leitura da parte em português. E eu vou fazer a leitura até um determinado ponto e você vai continuar essa leitura aí em casa, tá? É a nossa tarefinha de casa. É bem legal essa história. Vitória que está sempre conosco aqui dando um bom dia, professora Esther. Olha aí, Vitória, segue aí. Coloca aí na árvore de livros para fazer a leitura com a professora Esther. E faz Esther. essa leitura aí conosco. Vamos lá? Vamos começar essa leitura aí da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho e sua mãe moram perto do bosque. Vovó está doente. Leve essa cesta para ela. Não pare no caminho. Não fale com estranhos. O bosque é perigoso. Avisa a mamãe de Chapeuzinho. Na cesta tem bolinhos, pão, pãezinhos, doce e suco. Que delícia! Pensa a menina. Chapeuzinho Vermelho beija a mãe, despedindo-se, e ela promete tomar cuidado. Olha o caminho que a Chapeuzinho Vermelho está trilhando. No caminho, um grande lobo mau aparece à frente de Chapeuzinho. Onde você está indo, menininha? Pergunta o lobo. Vou visitar minha avó, que está doente. Ela mora sozinha numa casinha, diz Chapeuzinho Vermelho. Olha só, crianças, terminamos por aqui a nossa leitura e você vai continuar essa leitura desse conto de fadas. Não apareceu fadas, apareceu a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau, né, que está por aí. Você vai verificar o final dessa história, tá? Como atividade complementar. Ficamos por aqui, desejamos a vocês um excelente dia. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.